E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí, terceiro vídeo. Vou falar sobre a última semana de março, como foi. Foi uma semana um pouco caótica, eu trabalhei mais, acompanhei bastante coisa durante o dia, então foi meio correria, né? Eu trabalho de noite, durante o dia fiquei acompanhando coisas de reforma do apartamento novo, enfim. Vendo o tempo que eu gastei, tive certo progresso. Consegui dar 168 horas semanais, fiquei mais ou menos umas 48 ou 50 horas trabalhando, contando o deslocamento. Eu dormi em média 5 horas e 50, então botei umas 40 horas na semana. E em relação ao uso do celular, dei uma diminuída, eu usei 36 horas de YouTube e Instagram durante a semana inteira. Em contrapartida, na semana anterior, se não me engano, eu tinha usado 37 alto, 38 horas. Então foi uma redução mais leve. Estudar, eu estudei cerca de 6 a 8 horas. Consegui fazer bastante flashcard enquanto eu estava em deslocamento, no metrô, ou estudando mesmo. Acabei estudando bastante também por conta do trabalho, apareceram coisas interessantes. E consegui também praticar esporte. Deu mais ou menos 3, 4 horas aí de esporte, que está sendo algo positivo e vai ter resultado a longo prazo, com certeza. Agora, no momento, eu estou literalmente tomando um chá de cadeira e esperando o cara vir instalar o gás. Teoricamente era das 8 às 12 horas para fazer a instalação, eu estou virado no plantão. Dormi 2 horas, na verdade, mas estou aqui, né? Eles não poderiam dar uma previsão das 8 às 12, eles não conseguiriam falar que eles viriam perto das 12. Então, cabe a mim ficar aqui esperando. Enfim, a vida como ela é, a gente não consegue controlar essas coisas. São Paulo tem muito trânsito também, às vezes deve ter atrasado algum serviço, mas a gente vê o problema na comunicação, né? Se tivesse me falado, não teria nenhum problema, poderia estar dormindo um pouco mais. Mas não foi o que aconteceu e a gente tem que encarar a realidade. Enfim, vamos nessa. Vou ajeitar as coisas aqui para poder gravar também um pouco de um tema que eu quero falar sobre. Eu acho que vocês vão gostar. Bom, vamos para a discussão da semana, que sinceramente eu não consegui chegar numa conclusão. Estou gravando, acho que pela 10ª vez esse vídeo, eu não tenho noção. E para mim, quando eu pensei no assunto, tava tão claro, eu ia falar XYZ, porque a minha conclusão seria essa, e eu gravando, me ouvindo, soou muito tolo. Então, eu não sei mesmo, acho que eu não tenho uma conclusão formada, talvez a conclusão seja indeterminada sobre o seguinte. É uma frase que a gente ouve sempre no dia a dia, que é: a gentileza gera gentileza. E o que eu pensei inicialmente, né, problematizando essa mensagem, essa frase? A princípio, quando eu comecei a pensar sobre ela, eu pensei que talvez fosse mentira, porque eu vejo a gentileza, sobretudo, como um ato, né? Um ato de você se comportar. Então, é um comportamento. E esse comportamento é moldado na base de como a gente foi criado, como que a gente vê a vida, como que a gente quer se comportar, como que a gente quer se mostrar ao mundo, como que a gente quer colocar empenho em alguma coisa, em alguma pessoa. E daí você pode ter atos de gentileza ou atos de, sei lá, ser deselegante, ser uma pessoa ríspida, bruta, grosseira. E dito isso, quando eu estava pensando se gentileza geraria mesmo gentileza, eu achei que não, porque eu achei que, sobretudo, na verdade, a gentileza encontra a gentileza do outro. Por exemplo, você está tendo um dia meio merda, você está no trânsito aqui em São Paulo, porra, motoqueiro passando, pessoal te buzinando, chato pra caralho. Aí, você tá
pô, 80% grosseiro ali. Você tá, sobretudo, uma pessoa grossa, uma pessoa ríspida, rancorosa ali no momento, né? E aí, talvez, pô, chega numa faixa de pedestre. Fazer um adendo rapidinho. Interpretem o vídeo como sendo uma situação no trânsito que não tem faixa de pedestre, né? É comum estar trânsito pesado e as pessoas quererem atravessar fora da faixa de pedestre, até porque parar o carro antes da faixa de pedestre para os pedestres passarem não é um ato de gentileza nem falta de gentileza, seguindo o Código de Trânsito Brasileiro, e eu acredito que tanto eu como vocês sempre fazemos isso, então foi um ato falho meu ali, mas que não significa uma atitude que é consistente ou que a gente faça. Foi só na hora ali, na hora de exemplificar, então entendam como uma situação que tem muito trânsito e você realmente acaba parando ali porque tem pedestres que gostam de passar fora da faixa, às vezes estão com pressa e às vezes a faixa de pedestre está longe, não tem também aquele trem que passa por cima, então é isso aí, vamos seguir. E aí você para pro pedestre passar. Isso é um ato de gentileza no meio de todo um caos, mas não precisou de nada para essa gentileza ser gerada, porque ela estava em você. Você estava num momento super ruim e tudo, mas você teve um ato gentil. E aí, passando para a perspectiva do pedestre, a gente não sabe, às vezes, qual era o dia dele, às vezes era um dia super merda também. E ele também tem duas opções. Ele tem a opção de ser gentil também, agradecendo, ou não. E às vezes também não agradecer também não significa que ele deixou de ser gentil e necessariamente é grosso. Mas a gentileza também de agradecer não é gerada pelo ato do outro ter sido gentil, mas tá inato da pessoa, né? E aí eu fiquei pensando nisso, que na verdade então as gentilezas se encontram, né? Às vezes você é gentil com uma pessoa, a pessoa é grosseira com você, a sua gentileza não encontrou a gentileza da pessoa ali naquele momento. Seja porque talvez a pessoa não goste de você, talvez o momento não foi adequado, alguma coisa nesse sentido, mas a sua gentileza não foi capaz de gerar uma gentileza, né? E nem encontrar a gentileza do outro às vezes. E eu acho que também a gente ter a noção que nossas atitudes não geram atitudes nos outros também dá um certo alívio, porque muitas vezes eu me vejo ansioso, assim, pô, será que eu falei algo errado? Será que, nossa, putz, não dei um sorriso aqui naquela hora, passou despercebido? Será que a maneira como eu cumprimentei a pessoa, às vezes eu deixei de cumprimentar, foi mal visto? E, tipo assim, perdão a palavra, mas foda-se. As pessoas podem te criticar, você pode criticar as pessoas, mas isso, de certa maneira, tá errado, porque as atitudes de outras pessoas não pode, você não pode depender das suas, você não pode depender que as suas atitudes tenham base as atitudes dos outros. E nem achar que a atitude dos outros tem base na de vocês, e na minha, por exemplo. Eu acho que quando a gente passa a ter mais autonomia e entender a nossa independência, e até insignificância em relação à atitude alheia, dá um certo alívio, dá um pouco menos de ansiedade, né? Porque você fica às vezes, eu pelo menos fico às vezes ansioso, achando, putz, fiz XYZ, às vezes eu atendo um paciente e fico assim, nossa, será que eu falei essa coisa? Mas assim, pô, a gente tem que se esforçar para entender o outro. A gente não pode tomar nossas atitudes meramente baseada na nossa impressão da atitude do outro. E isso me fez refletir mesmo que, em muitas circunstâncias, a gentileza não gera gentileza. E sim encontra. Mas daí, gravando esse vídeo e falando tudo isso, eu não posso esquecer de momentos também que, puta, você tá super na merda. Seu dia tá uma bosta, teu serviço tá uma bosta, tu tá irritado. E, cara, às vezes alguém te trata tão bem, de uma maneira gentil, de uma maneira doce, que isso desperta. E realmente ali parece que gera, parece que nasce uma gentileza em você. Porque você se vê num momento de tão estresse e a gentileza do outro realmente cresce uma gentileza em você. E
esses momentos existem. E existe o inverso também. Às vezes você tá num super dia bacana e tal, você vai, sei lá, comprar um sorvete. Aí você vê o atendente, né, com aquela cara, às vezes, de bunda, de merda. Porque, pô, é um trabalho sugado, né? Pô, puxado, é repetitiva. As pessoas tratam mal, sim. Você, quando presta serviço, você é tratado mal, infelizmente. E aí, quando você está como cliente ali, você vê que a pessoa, às vezes, não está gostando daquela situação. E, às vezes, você está num dia super bom e você resolve ser um pouco a mais de gentil, né? E você vê que aquilo repercute na pessoa. Parece que a pessoa floresce. Isso é muito legal, né? E não tem como eu refutar isso. Isso existe. Então, concluindo, basicamente, eu acho que realmente a gentileza gera gentileza em situações excepcionais, mas na maior parte do tempo ela encontra. Porque a gentileza é algo que a gente constrói. É uma atitude que a gente constrói e é construída na nossa vida. A gente pode querer ser mais gentil, a gente pode querer ser menos gentil. A gente pode se esforçar para ser menos gentil, a gente pode se esforçar para ser mais gentil. E depende do que você quer para você, né? E pelo menos na minha experiência de vida, eu acho que é legal ser gentil. Eu gosto quando as pessoas são gentis comigo e eu acho legal. E esses momentos em que realmente você está estressado e alguém é gentil com você e floresce a sua gentileza, ou você é gentil com alguém e você vê florescer, são muito legais. Eu acho que dão um certo brilho no dia a dia, né? Eu particularmente acho legal. E, por exemplo, hoje estou num dia meio merda, estou virado, como eu comentei agora há pouco, estou esperando um prestador de serviço. E realmente eu fui de certa maneira grosseiro. Não grosseiro, eu diria que eu fui seco, né? Porque eu estou esperando aqui, já vai dar o horário máximo e nada. Mas eu entrei em contato com o assistente, o cara foi, não diria que muito gentil, mas ele foi de certa maneira gentil. Então, porra, não tem como continuar sendo seco, grosseiro, vamos esperar. Só Deus sabe o que aconteceu. E eu acho que isso dá certa leveza mesmo, então fica a reflexão. Acho que assumir a responsabilidade sobre as nossas atitudes, não dependendo da atitude do outro, é uma medida interessante para diminuir nossa ansiedade, para aumentar nossa autonomia e para entender melhor o outro também, porque isso vale no outro. Ao mesmo tempo também que eu acho que algumas atitudes geram atitudes mesmo. E eu acho que a vida é esse limbo mesmo, bater um martelo de um lado só não faz muito sentido. Às vezes a discussão é só por discutir. Acho legal bater um papo e espero que vocês tenham gostado também da reflexão. A gente se vê na próxima semana, espero que vocês cultivem gentileza por aí.